Olá, professores da Escola Bíblica. Meu nome é Thaís e eu sou professora da classe de juniores dos vídeos de pré-aula da Assembleia de Deus de Blumenau. Hoje nós estamos aqui para o encerramento do nosso trimestre. Já chegamos na nossa 13ª aula. Foi um trimestre muito gostoso, muito proveitoso, em que pudemos ensinar às nossas crianças histórias maravilhosas que o nosso Senhor contou. E hoje nós estamos na lição de número 13, que tem por título As 10 Moças. Hoje nós vamos contar mais uma parábola que Jesus contou e ela fala sobre as 10 moças, 10 virgens, né? Uma história muito conhecida da Bíblia. E o texto bíblico da nossa lição é Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. O objetivo da nossa lição é explicar às nossas crianças que a vinda de Jesus vai ser inesperada e que elas devem estar preparadas para isso. Como dica de louvor para você receber os seus alunos ou para louvar com eles durante a sua aula, eu deixo aqui o hino Jesus Voltará, da Vaneise. Lá no nosso PDF, no nosso site, vai estar o link deste louvor do YouTube para você estar aprendendo e estar cantando junto com os seus alunos. Para a introdução da nossa aula, nós sempre damos a dica, né, que você sempre chegue um pouquinho antes dos seus alunos, que você organize sua sala, os seus materiais, deixe tudo sempre organizadinho para que quando os seus alunos cheguem na sua sala, eles possam ser recebidos com muito carinho, perceber a dedicação do professor, a organização, e isso é muito importante. Antes de nós iniciarmos a lição de número 13, é interessante que você possa recapitular as 12 lições anteriores que eles estudaram, para que eles possam relembrar, para que os alunos que faltaram alguma das lições possam, de forma bem rápida, aprender alguma das lições que foi ensinada. E como dica para você recapitular essas 12 lições, se você tem aí um bom desenho e consegue desenhar bem no quadro, você pode estar desenhando no quadro ou trazendo figuras já prontas para eles tentarem adivinhar qual é o número da lição ou pelo menos adivinharem qual é a história, né? Então, por exemplo, essa aqui é a história de número 1, a história da semente, foi a nossa primeira lição. Então tem aqui um homem jogando sementes no chão e eles precisam tentar entender ou lembrar qual é essa história. A segunda, né, que é a história do bom samaritano, tem um homem ferido no chão, um levita saindo sem prestar ajudas e assim por diante. Você pode estar mostrando aos seus alunos, né, a parábola do joio e do trigo. Você pode estar apresentando para eles a casa sobre a rocha, sobre a areia, e assim você vai trazendo as figuras para que eles vão relembrando as lições que eles já estudaram. A lição de número 7, devemos lhe brilhar, então quando você mostrar a lâmpada, é bem provável que eles vão se lembrar de cada aula. A lição de número 8, sobre a plantação de uvas. Então assim por diante você pode estar trazendo desenhos, figuras e fazer talvez equipes, competição, pontuação, para quem acertar mais histórias, mais lições que foram contadas. E assim você pode estar relembrando com seus alunos as 12 lições que já passaram. Para a parte do memorizando da nossa lição de número 13, nós trouxemos duas opções. A primeira delas é a mesma que a nossa lição nos traz. O que é, Prof. Thaís? É você escrever no papelzinho, né, o versículo do nosso memorizando. Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e nem a hora. Mateus capítulo 25, versículo 13. Você vai dobrar esse papelzinho e vai escondê-lo em algum lugar da sua sala e vai pedir que os seus alunos procurem o versículo do memorizando. Assim que algum dos alunos encontrar, ele vai escrever no quadro e aí você pode repetir com eles algumas vezes para memorização. Outra ideia que nós trouxemos para vocês, já que a nossa lição, o nosso próprio versículo fala que nós não sabemos nem o dia, nem a hora da vinda do nosso Deus, nós confeccionamos um relógio. Ele foi feito em EVA, eu confeccionei ele em EVA azul e vermelho, as letras também recortei todas em EVA, os números, perdão, recortei todos em EVA, e você pode estar separando o seu versículo do memorizando em 12 partes. E aí você pode estar entregando um relógio desse para cada equipe, ou você pode fazer um relógio um pouco menor e estar entregando para cada aluno. Você divide o seu versículo do memorizando em 12 partes e eles precisam colocar na ordem certa de cada hora. Por exemplo, portanto, fiquem
vigiando e assim por diante. Cada número você vai colocando uma palavra na ordem certa do versículo. Quem encerrar primeiro, quem conseguir completar o relógio todo, pode ganhar uma premiação. Eu gosto muito de trazer para eles uma caixinha de bis como premiação, porque eles conseguem dividir com os outros alunos. Como dica de dinâmica, nós trouxemos duas opções que você pode estar realizando com seus alunos antes de iniciar a hora da história. A primeira delas é a dinâmica chamada Arrumando a Mala. Como funciona essa dinâmica? Você pode desenhar no seu quadro, se você tiver na sua sala, duas malas. Eu confeccionei as minhas em cartolina branca. Eu achei mais apropriado que eles podem escrever com lápis e você pode estar utilizando essas malas em outra história, em outra oportunidade. Colei alguns selos, pesquisei eles no Google, recortei alguns selos e colei na mala para ficar parecendo mais com cara de viagem, né? E confeccionei duas malas em cartolina branca. Qual é o procedimento dessa dinâmica? Você vai escolher dois alunos para estarem representando, né, as duas equipes e você vai dizer a eles que eles ganharam uma viagem a Paris ou aos Estados Unidos, um local você escolhe que você acha que os seus alunos vão ficar muito interessados de ir. Então você fala que eles ganharam uma viagem para um determinado país e que eles têm apenas 1 minuto para arrumar a sua mala. Você dá canetões ou lápis de escrever para você poder reutilizar a sua malinha. E aí você pede para eles, 1 minuto apenas, eles têm que escrever na mala tudo que eles precisam levar na viagem. É importante que você cronometre bem o seu tempo para que não passe do 1 minuto, para que eles estejam 1 minuto exato para arrumar a mala. E assim que você encerrar, talvez você pode enfrentar 3 situações nessa dinâmica. A primeira dela é os dois alunos não conseguirem arrumar a sua mala pelo pouco tempo. A segunda é os dois conseguirem colocar itens suficientes dentro da mala para uma viagem. E a terceira delas é que os alunos se recusem a arrumar a sua mala. Se alguma dessas 3 opções acontecer, por exemplo, na primeira dela, que eles não conseguiram arrumar a mala a tempo, nesse 1 minuto, você pode dizer para eles que eles não se prepararam para o arrebatamento, que ele negligenciou as ações do tempo para a preparação, ou seja, eles não estavam preparados para a vinda de Jesus, eles não estavam vigiando e preparados. Na segunda opção, que os dois alunos tiveram tempo e conseguiram colocar itens suficientes na mala para a sua viagem, você pode estar explicando a eles que eles estavam preparados, estavam vigiando e estavam prontos para a vinda de Jesus. E na terceira opção, em que eles se recusaram a preparar a sua mala e organizar os seus itens, você pode explicar a eles que eles se recusaram para o momento da preparação do arrebatamento, mesmo tendo sido avisados para se organizarem. Ou seja, essa dinâmica nos diz que nós devemos estar sempre preparados e que nós não sabemos qual é a hora que nós vamos viajar, né? Então você pode estar explicando aos seus alunos que nós devemos sempre estar preparados para a vinda de Jesus, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. A segunda dinâmica, você vai precisar de 10 velas. Essa dinâmica tem por título Esperando o Noivo. Então você vai precisar de 10 velas. Se você não tiver, o ideal seria que você tivesse 10 alunos e entregar uma vela para cada um. Mas se você não tiver, você pode estar realizando a dinâmica da mesma forma. Você vai entregar uma vela para cada aluno e você também vai entregar a cada um uma caixinha de fósforo. Eu encapei as minhas com uma cartolina amarela, né, para ficar um pouquinho mais bonitinho para entregar para eles. Então você pode estar entregando uma caixinha de fósforo para cada aluno. Porém, 5 delas estão com fósforo dentro e 5 delas estão vazias. É a mesma história da parábola, né? As 5 moças prudentes possuíam um óleo para encher as suas lamparinas para que não se apagasse. E as 5 loucas não possuíam um óleo. Então, um pouquinho antes de iniciar a sua aula ou iniciar essa dinâmica, você vai chamar 5 alunos que vão ficar com os fósforos dentro da caixinha e vai explicar para eles que em determinado momento dessa brincadeira, os outros alunos que estão sem fósforo vão pedir emprestado e que eles não devem emprestar. E aí você inicia a sua dinâmica, explicando, leia Mateus 25, do 1 ao 10 com eles, explique bem a história, o que aconteceu na época, qual foi o procedimento. E aí você vai pedir, vai falar para eles uma frase de start, para eles acenderem as velas, você vai dizer, lá vem o noivo! E aí eles têm que acender as suas velas.
E quando eles forem abrir as caixinhas, 5 deles vão ter os fósforos para acender e 5 deles não vão ter. Automaticamente eles vão pedir emprestado aos que têm e eles vão negar. E aí também você pode explicar para eles que nós devemos sempre estar preparados para a vinda de Jesus, com o nosso fósforo sempre dentro da caixinha e o nosso coração sempre cheio, né, do amor de Jesus, obediência a Ele, para que nós possamos subir com Ele quando Ele vier nos buscar. Agora nós chegamos na hora da história. E como subsídio para você estar apresentando essa história aos seus alunos, nós confeccionamos aqui uma frente, né, de um castelo, de uma casa, você pode estar fazendo também, para representar, né, quando o noivo chegar, eles entraram para o banquete e a porta se fechou. Então você pode estar confeccionando essa imagem, né, da frente de um castelo. Eu fiz ela com EVA marrom e com EVA amarelo para dar os destaques, e atrás, para ela ficar em pé, eu coloquei um porta-retrato já antigo que eu não utilizava mais. Então você pode estar confeccionando esse castelo e também as noivas. Eu deixo como dica que você utilize para confeccionar as suas 10 virgens, as 10 moças, rolinhos de papel higiênico. Eu não consegui estocar, né, 11 rolinhos de papel a tempo de produzir para a aula. Então, o que eu fiz? Eu comprei uma cartolina com uma gramatura um pouquinho maior, se eu não me engano foi 180 a gramatura dela, que ela fica um pouco mais firminha, como o rolo de papel higiênico. Vesti elas com o EVA amarelo, o rostinho eu fiz com caneta preta, as fotos de pertinho dos materiais estarão lá no nosso PDF no site. E na frente eu coloquei uma lamparina, em 5 delas eu coloquei a lamparina apagada e em 5 delas eu coloquei a lamparina acesa. Confeccionei o noivo também da mesma forma, em forma de rolinho, coloquei a roupinha dele preta, né, para dar um destaque diferenciado. E aí você pode estar confeccionando as suas 10 moças e o noivo para contar a sua história. Como dica também, você pode estar utilizando as lamparinas, né? Como a história nos fala que todas as 10 virgens tinham lamparinas, você pode estar fazendo de várias formas. Eu encontrei este molde de lamparina que você pode estar utilizando, a minha ficou um pouquinho grande, em compensação ao tamanho dos bonecos, você pode estar fazendo ela um pouquinho menor, do tamanho que você desejar. Coloquei uma alcinha, você pode até estar pendurando algumas na sua sala, decorando a sua sala com as lamparinas. Outro modelo também que nós já utilizamos em outras pré-aulas é essa lamparina com aquele modelo tradicional, né, como era antigamente. Confeccionei ela com EVA marrom e também com EVA amarelo. Se você tiver em casa a miniatura da lamparina, né, um modelo de como era de antigamente, é melhor ainda para você apresentar aos seus alunos. Mas se você não tiver, utilize os materiais que você tem em casa. Não se preocupe em gastar muito, você pode estar utilizando materiais reciclados para apresentar aos seus alunos. Outra opção que você pode estar fazendo às noivas é com caixinha de leite ou de bombom. Eu não confeccionei aqui as 10 porque eu já trouxe no rolinho de papel higiênico, mas você também é uma opção que você pode estar confeccionando elas de um tamanho maior. Tudo depende do seu ambiente, o tamanho da sua sala, o tamanho da mesa que você tem, né, à disposição, como você acha melhor de estar apresentando a história aos seus alunos. Então esses são os subsídios que você pode estar utilizando para contar a história à sua classe. Como subsídio de atividade, nós trouxemos algumas opções, né, extra da lição. Uma delas é a boa ideia que a nossa própria lição nos dá. Como funciona essa boa ideia? Você vai colocar os seus alunos todos sentados e você vai explicar para eles que você vai falar algumas frases e que eles devem falar se essas frases elas falam se nós estamos distraídos ou atenciosos. Então, quando você falar a frase, eles devem levantar e falar atenção, ou eles devem ficar sentados e falar distraídos. Por exemplo, falar a verdade em qualquer situação. Eles devem se levantar e falar atenção. Esquecer de ler a Bíblia todos os dias. Eles devem ficar sentados e falar distração. Né? Então, essa é uma opção de brincadeira que você pode estar fazendo com eles depois da sua história. A segunda opção que nós trouxemos é você estar trazendo para eles o plano da salvação. Como todos nós já conhecemos, né, as cores, eu vou deixar lá no nosso PDF um vídeo explicativo para você relembrar como funciona cada cor, a explicação de cada modelo. Eu confeccionei o meu em EVA também, é o amarelo, né, a cor preta, a vermelha, a branca
e a verde. Talvez vai ficar transparente por causa do nosso fundo digital, mas o último coração é verde, tá? Então você pode estar confeccionando e apresentando para eles o plano da salvação. Por que, tia Thaís, trazer o plano de salvação para esta aula? A nossa lição tem como objetivo explicar para eles que nós devemos estar preparados para a vinda de Jesus. Mas talvez esteja algum aluno na sua classe que ainda não aceitou o nosso Senhor como Salvador. Então você pode estar explicando o plano de salvação para eles, para também automaticamente eles estarem explicando o plano de salvação aos amiguinhos, aos colegas da classe, aos seus vizinhos. E você pode estar entregando para eles lembrancinhas. Eu confeccionei em EVA, coloquei uma fitinha branquinha, que é como se fosse um mini livro do plano de salvação. Você pode estar fazendo em modelo de coração, em modelo de livrinho, assim como você achar melhor e mais rápido para a sua confecção dos seus materiais. Então você pode estar entregando como lembrancinha da sua aula o plano de salvação para cada um dos seus alunos, para que eles possam levar para a escola, para casa e explicar aos seus amigos o plano de salvação, né? Que nosso Senhor nos amou, que Ele se entregou por nós, morreu por nós na cruz, que hoje Ele ressuscitou, Ele vive em nós, e explicar para eles, para que eles também possam compartilhar do amor do nosso Deus com os seus amiguinhos, com os seus colegas. Querido professor, nós chegamos no fim da nossa aula. Foi muito gratificante passar esse trimestre junto com vocês, compartilhando ideias, subsídios, para que as nossas aulas possam ser a cada dia mais enriquecidas, para que nós possamos trazer ideias novas aos nossos alunos, para que eles possam compreender melhor as histórias. Muito obrigada por passar esse trimestre conosco, assistindo os nossos vídeos. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo aqui abaixo, também se inscrever no nosso canal, para que você possa acompanhar todos os vídeos quando eles são lançados, no YouTube, para que você possa acompanhar todos os subsídios. Também entre no nosso site www.eb/blumenau.com.br. Lá você encontra o PDF da nossa aula com todas as fotos dos materiais mais de pertinho, para que você possa ver os detalhes, o passo a passo da confecção. É muito importante que você possa ter esse subsídio também no PDF, para que você possa ter a sua aula bem esboçada. Lá tem as dinâmicas bem explicadinha, como você deve fazer, como você deve realizar. E nós somos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e estar passando para vocês esses subsídios, enriquecendo as nossas aulas. Agradecemos pela espera de vocês até o final do vídeo. Obrigado por estarem conosco. Que Deus abençoe a vida de vocês e a vida dos seus alunos e da sua classe. Obrigado, em nome de Jesus.